Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto. Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Hashtag Nasci pra Vencer. E hoje o nosso convidado especial é o pastor Ricardo Correia. Ele está aqui conosco, aqui ele vai se apresentar. Ok, meu nome é Ricardo Correia, sou pastor, músico, né? Você está falando, né? Escritor, compositor. Compositor. Né? Eu tenho trabalhado com bastante afinco nessas áreas e, graças a Deus, tem dado muito certo e dado muito fruto. Também sou casado com a Daisy, né? Pastora Daisy. Tenho 2 filhos, Arthur e Ruth, e a gente mora aqui na Praia Grande e pastoreio também uma igreja local. Que bênção. Pastor, vamos começar então, pastor, com a primeira pergunta. Quem é o pastor Ricardo? Quanto tempo de ministério? Como iniciou o ministério? Vamos lá falar um pouquinho, lá indo para trás, assim, Igreja Batista Central de Praia Grande. Fala um pouquinho. Eu me converti, não foi na Igreja Batista, me converti no Jardim Casqueiro. Depois eu vim para a Igreja Batista, foi onde eu continuei a desenvolver os meus dons e talentos, aquilo que eu queria fazer na vida e também queria fazer na casa de Deus, que era a música. Né? E quando eu comecei a estudar, eu morava em Santos, não era aqui ainda dessa igreja, já era do Casqueiro. O meu desejo de tocar violão, eu pude realizar, foi lá no Teatro Municipal de Santos. Eu estudei lá, fiz o curso de violão erudito, é o mesmo pessoal aqui da Praia Grande, que fez a área de violão aí, né, que é o professor Antônio Manzioni. Então o pessoal, galera do violão, conhece ele de muito tempo. Né? Então eu comecei aí com o violão, né? Violão, tocando na igreja, né? Interessante que meu início no violão foi assim, na época, não tinha o acesso que a gente tem hoje para instrumentos, né? Hoje você compra instrumento pela internet, você tem acesso à aula pela internet. Naquela época era muito escasso, mal aqueles livrinhos de cifra, que você pegava uma música evangélica não tinha cifrada, você tinha que pegar com o irmão, era um negócio raro. E eu não consegui comprar um violão logo de cara, né? Então eu fiz uma estratégia inacreditável. Eu consegui um violão emprestado e eu estava sem grana de comprar corda. Na época era caro, não é como hoje, 40 mangos, 40 reais você compra uma corda. Eu peguei 2 linhas de pesca, uma grossa e fina, fiz 3 finas, 3 grossas e afinei o violão com linha de pesca. Caramba. E comecei a estudar. Mas eu tinha tanta vontade, pastora Carol, tanta vontade de estudar, eu passava o dia inteiro estudando. E eu cresci assim, não posso dizer nem que eu era um virtuoso, mas muita garra, muita vontade de fazer. Então, quando a gente tem muita vontade de fazer algo, não é tanto a questão de você ter talento, mas você ter disciplina. Você repete. Eu consegui crescer bastante com o violão. Depois, logo em seguida, eu já comprei o encordoamento certo, fui estudando. Mas era assim, o início foi desse jeito, essa vontade. E depois eu conheci o contrabaixo, que é um instrumento assim que eu toquei muito, Adriano. Você me conheceu tocando contrabaixo. Exatamente. O contrabaixo foi uma paixão. Eu fui naquele navio, lembra que tinha o Dulos o Logos 1 e o 2? Sim. Eu fui nessa época no Dulos, 1983. Eu estava estudando violão já erudito no Teatro Municipal de Santos. E quando eu fui nesse navio, eu vi um sueco tocando. Eu não conhecia o instrumento. Porque, como eu te falei, era acesso à informação. Não tinha internet, né? Que você visualizava tudo. Né? Baixo de 5 cordas, nem existia isso. Aí nossa, que som legal. Quer dizer, bum, 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 bum. Eu quero tocar isso. Rapaz, e instrumento? Contrabaixo, na época, era um absurdo de caro. Eu ia na loja ali na Musical, no centro de Santos, na Praça Mauá, e ficava assim, Adriano, olhando, sonhando, desejando. Mas eu tinha o que dentro de mim? Vontade de acontecer, de tocar aquele instrumento. O contrabaixo.
E o contrabaixo, assim, eu desisti um pouco do violão, porque o contrabaixo é vida. O cara que toca contrabaixo, né, não violonista, não tecladista que toca contrabaixo, mas o músico que toca contrabaixo, que é contrabaixista, é um outro som, é um outro prazer, uma outra pegada. E eu fui estudando, e o meu instrumento, eu fui fazer instrumento. Comecei a trabalhar como luthier, fabricando guitarra e contrabaixo. Olha só. Eu fui atrás. Rapaz, olha, então assim... Que idade você tinha? Eu tinha 13 até os 20 anos eu trabalhei assim. Cara, que... Tá vendo que quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito, né, pastor? Não tem empecilho para fazer acontecer, a gente precisa querer, né? Quando a gente quer, a gente, como eu te falei para vocês, você não tem o talento, né? Eu não sou um virtuoso no violão e nem no contrabaixo, nem no teclado, mas eu tive vontade, foco. Eu quero tocar aquele instrumento. Mas você sempre foi assim, vou dizer assim, desculpa até a palavra, o curioso. Você sempre foi lá e Deus, Curioso, cara. isso, mas essa é a diferença. Não ter medo de descobrir. Ou de errar também. Ou de errar, né? Lógico. Medo, eu fui pesquisar muito para fazer instrumento. Eu trabalhei nessa época também fazendo, eu e meu irmão tivemos em parceria, já com 20 anos, por aí, a gente teve uma empresa que a gente fabricava caixas de som e amplificadores. Sim. O meu irmão trabalhava com eletrônica. E aí veio a eletrônica que você tinha também numa época. Você Isso, teve aí, grande exatamente. período na Aí o que eletrônica. aconteceu? A empresa não andou, porque a empresa precisa de... ainda mais uma empresa dessa precisa de muito investimento, um capital para você concorrer nas outras empresas que estavam surgindo na época, que também não tinha equipamento, era uma coisa bem rara. Era a Giannini e só. Não tinha essas outras marcas aí, tantas nacionais que existem hoje. Aí eu fui trabalhar com eletrônica. Por quê? Eu precisava de tempo para estudar. Eu não queria ficar envolvido com empresa. Sim. Aí eu fui trabalhar com eletrônica, mas eu estudei com meu irmão, né? Fui lá também, dedicação, descobri, não ter medo de errar. Né? Aí abri a minha própria empresa e trabalhei 12 anos com eletrônica. 12 anos com eletrônica, ali eu tirava tempo para crescer mais, estudar mais baixo. E aí começou o ministério, né? Porque também nesse período, creio eu, que você, trabalhando com música, conheceu vários músicos. Você também, como luthier, começou a conhecer vários músicos cristãos também. E aí foram fazendo, foram se juntando, foram trocando ideias. Fala um pouquinho, aí você já passou por outro lado, compositor, começou a compor, né? Então, já começou a crescer isso dentro de você. A gente não pode, para nada na nossa vida, a gente pode ficar sozinho, trabalhar sozinho. Então você vai estudar, não estude sozinho. Você vai tocar, não toque sozinho. Porque se você toca sozinho, quando você junta para tocar, você não consegue. Né? É verdade. Desde que eu comecei a dar aula, eu falava para meus alunos, né? De baixo, de violão, de teclado, olha, não fica tocando sozinho. Esse negócio de colocar o CD em casa e tocar é uma coisa, você tem que tocar com as pessoas para se relacionar. E o músico é curioso, o músico é um bicho curioso, Adriano. Sim. Ele gosta de estar junto, ele gosta de conversar, ele gosta de trocar informações sobre música, sobre bandas. Né? Você ouviu aquele... E naquela época também, nessa época que a gente está falando, ainda não é a época do CD, é a época do vinil. É a época de pouca informação ainda. Então a gente ia para as lojas de CD, ouvir CD que está chegando importado, que chegava tudo de fora, as músicas que a gente gostava, que era mais jazz, né? Então ouvi Ticoria, ouvi essa galera assim, mais de jazz. Então era legal para conhecer mais gente através do relacionamento com outros músicos. Né? Ótimo. E daí então surgiu também que você começou a participar de banda. Sim. Fala um pouquinho disso. Então, eu tocava só na igreja. A gente está falando de quando eu tinha 15 anos. Com 17 anos eu comecei a tocar naquele ministério Alerta Geral, com o meu irmão Edson. 17, até 20 anos eu acho que eu tinha. E foi legal porque antes era Surfistas de Cristo, que ele tinha um ministério lá com esse grupo, né, de evangelismo. E eu gostava muito porque era evangelismo, não queria ficar só dentro da igreja tocando, né? Na igreja local. A gente começou a tocar, a viajar, bastante festivais, apresentações na praia, apresentações em teatro. Foi muito bom. Foi muito bom e... Lembra da galera? Dá pra citar o nome?
Pessoal do Alerta Geral, sim, o Edson era Edson Boca. O Edson Boca, ele era o crooner, né, da banda, tinha a esposa dele que era A Márcia. O guitarrista era o Jimmy. Tira o Jimmy Chain, né? Tocou na oficina. Sim. Tinha o Marquinhos também. Ele mora no Guarujá. Nessa época tinha o Babu, que era o batera. Certo. O Márcio Lopes também tocou um tempo com a gente. Quem fez free com a gente também foi foi o Cilinhas, teclado, né? Cilinhas. O Cilinhas, né? E tinha os vocais, que era a Elisa, que cantou muito tempo no Haja Paz, que era uma banda de São Vicente da Assembleia de Deus, tocou Daniel Souza, essa galera. E tinha o Beto também, que ele infelizmente faleceu de Covid recentemente. Essa era a turma do Alerta Geral. Do Alerta Geral. Quantos anos durou o Alerta Geral? Acho que uns 4 anos, né? Uns 4 anos. Mas fez uma revolução na época, né? Sim, bastante. Fez um barulho, porque não tinha... Conta um pouquinho pra gente disso, cara. Porque assim, o grupo... inicialmente, o grupo era a cara do Edson. Sim. Muita coisa de louvor e adoração, mas a gente tocava bastante em evangelismo. Precisava sair um pouco de louvor e adoração e ter um som mais agressivo. Aí tinha o Jimmy, que tinha uma história de rock, uma história de jazz, tinha outra galera. Então o som começou a ir para esse lado, assim... não de rock, mas um rock pop, e eu fazia os arranjos, né? Sim. Com a galera, né? A gente sentava, eu e o Marquinhos antes, né? A gente discutia alguns arranjos com o batera, depois passava as ideias, a gente ensaiava assim, já levando os arranjos, né? Mas eu sei que a gente influenciou bastante, porque como era uma época de pouca informação, não tinha... as pessoas eram sedentas de ver uma banda, de uma informação, de uma dica, de ver uma pessoa tocando. Eu adorava em qualquer programação, minha esposa até falava, você gosta de chegar muito cedo, para conversar, para ver como montava, como conversava, como fazia. Porque a informação, na verdade, era o teste a teste, né, pastor? Não tinha essa gama de informação que as pessoas têm hoje, né? Vai pro celular e procura. Né? Exatamente. Hoje em dia as pessoas pouco conversam porque passam mais tempo na internet, né? Exatamente. Nessa época aí a gente precisava conversar, né? Você vai chegar e falar, olha, meu nome é Ricardo, você toca baixo, olha que bacana. Meu nome é fulano, olha, você toca tinha cartãozinho também? Não tinha nada. É chegar mesmo, como a gente começou a conversar, precisa ter cara de pau. Não pode ter vergonha. Se você tiver vergonha e você não cresce, você não alcança, você não vence. É verdade. Você não vence. E nessa época vocês tocavam aonde, pastor? Além das igrejas? A gente tocava praia, tocava muito em praia, evangelismo, bastante em eventos assim, por exemplo, a Igreja Batista fazia um evento, chamava a gente para tocar. Porque na época a gente tinha um som bastante revolucionário, um som de vanguarda, né? Então os músicos assim, de vanguarda também, tinha o Jimmy, um som diferente. Sim. Não era aquele som que nessa época era Vencedores por Cristo, era som maior, que era o Azaf, não era esse som. Essa época começou até em São Paulo, aquele movimento que chamava o movimento gospel, né? Com o pessoal da Rebanhão. Renascer, né? O Rebanhão do Rio de Janeiro. O pessoal aqui em São Paulo foi Renascer. Renascer. Ele tinha um programa, um evento que eles tinham num lugar que chamava Dama Choque. Sim. Que é uma casa de coisa pesada. Só que quinta-feira era Quinta Gospel. Então a gente ia para lá e era tomado, né, por essa... Então começou esse movimento aí. Então a nossa banda estava inserida dentro desse momento... Da Oficina G3. Oficina G3 antes era Tio Cássio, que era um grupo de louvor do Tio Cássio, que era uma igreja que tinha em São Paulo. A Cates Barneia também. Cates Barneia era do apóstolo Estevão, que era da Renascer. Exatamente. E aí, pastor Ricardo, o que aconteceu que você foi... Como que foi para fazer o primeiro CD, como negócio do CD, você foi pro teclado? Conta isso pra gente, mas no próximo bloco. Pastor Ricardo Correia. Você que está assistindo o nosso programa e bateu aquela fominha, eu tenho uma dica maravilhosa para você. Pizzaria Nova Trentinos. Eu vou passar para você o WhatsApp, está aqui na tela, ó. 013 99620 1789. Chama lá no WhatsApp, não perde tempo não. E venha saborear uma pizza deliciosa. Hoje eu quero fazer um convite especial para você. Um convite assim como o nosso programa que vai tocar no seu coração. Eu queria te convidar a ir nos encontrar aonde, pastor? Igreja Casa do Pai. Ali é verdadeiramente um lar, onde você vai encontrar paz, onde você vai encontrar
oração, onde você vai encontrar aconselhamento e também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar a Igreja Casa do Pai no YouTube, Igreja em Células Casa do Pai, e também em nosso Instagram. E Casa do Pai. Isso mesmo. Participe, entre lá, faça uma visita e ali você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para a sua alma e para o seu espírito. Vem ver, seja bem-vindo. Igreja em Células Casa do Pai. Olá, voltamos aqui no programa Nasci para Vencer. Estamos com o pastor Ricardo Correia, entrevistando ele. E nós terminamos o primeiro bloco, pastor Ricardo, falando sobre A pergunta era a seguinte: e agora que você estava tocando numa banda, fazendo trabalho como músico, de repente, como foi o seu primeiro trabalho, então, em CD? Em você indo para o mercado e também tocando agora teclado também, como tecladista, porque já passou pelo violão, passou pelo contrabaixo, e agora você está dentro de uma igreja, você ministrando. Como surgiu esse projeto, né? Foi um projeto novo, inovador na tua vida, que aí surgiu não mais um músico, Ricardo, mas o pastor Ricardo Correia. Quando eu estava tocando contrabaixo nessa banda, né, que a gente falou do Alerta Geral, e eu sempre gostei de fazer discípulos, vamos dizer assim, né? Sim. Ensinar a galera tocar. Eu não me conformava que o pessoal ficava tocando dum-dum-dum. Então eu falei, cara, contrabaixo não é isso. Eu passava o pessoal, contrabaixo é isso. Aí o pessoal, comecei a dar aula. Só que na igreja precisava de a questão do Ministério de Louvor. E na época tinha saído o ministro de Louvor e o pastor me chamou para estar conduzindo o Ministério de Louvor. Eu falei, caramba, para mim é difícil, mas eu vou aceitar esse desafio, porque a nossa vida é assim, né? Tem um desafio e a gente entende que é Deus que abriu a porta. Alavancar um pouco mais, quer que você não fique só ali. Você já aprendeu a fazer o ovo, agora você vai fritar um bife. Então, aprendeu a fazer um bife, agora você vai fazer um negócio mais elaborado, né? Um camarão à moranga, um exemplo. E eu, então, falei, não, tudo bem, eu topo. Aí comecei a tocar violão, ministrar com violão, louvor, guitarra, só que os cânticos, tinha uns cânticos que dava para fazer ritmado com guitarra e alguns de adoração não tinha tanto clima, né? E eu já tocava um pouco de teclado para fazer arranjo, harmonização de voz, aquela coisa toda. Então preciso estudar um pouco mais de teclado para tocar e cantar, que é outra coisa. Sim. Cantar e tocar é outra coisa. É outra coisa. Né? Se você só toca, você consegue se desprender e tocar bem, né? Aí eu fui estudar mais, ficar treinando em casa, aí compramos um teclado e comecei a ministrar com o teclado. E a coisa começou assim, ficar bem, né? Ficou bonita, a igreja cantando. Eu tinha um amigo meu, que é um amigo, ainda tenho, né? Ele é um amigo sensacional, um compositor tremendo. O nome dele é Adilson Batista, foi meu professor de composição. Ele faz umas músicas conceituais, Carol, se você ouvir, você é sensacional. É inacreditável uma pessoa dessa não estar fazendo tanto sucesso como tantas pessoas com letras nada a ver está fazendo. Né? Isso tem muito na música. Tem muito na música. E eu aprendi com ele, observando e tocando as músicas dele, comecei a fazer as minhas canções, né? Então no início a gente fica meio envergonhado, a música não sei o que lá. Você conheceu aquela música Tão Grande Amor o Pai? Essa música foi muito legal, que eu lembro o dia que eu fiz essa canção. Eu virei, foi o dia que eu não lembro a data, mas foi o dia que a Ayrton Senna faleceu, teve aquele acidente, né? Aí eu estava introspectivo com aquela situação, virei o violãozinho, coloquei o caderno em cima, coloquei a letra e fui colocando os acordes. Eu fiz aquela música assim, ó, do A ao Z sem voltar. Eu nunca fiz uma música assim. Sempre tem planejar letra, planejar métrica, não ficar repetindo são com coração, com oração, não ficar aquela musiquinha, né? Trabalhando também a questão da concordância verbal, muita paroxítona nas músicas, que as nossas músicas têm muito som aberto, esse trabalho da composição. E a igreja começou a gostar das músicas que eu estava fazendo. E é normal qualquer músico querer registrar o seu trabalho, a sua vida, o seu talento num CD. As pessoas falam assim, você quer aparecer? Não. Não é isso, ele quer registrar, assim como o escritor, né? Não vai escrever só para deixar no computador guardado. Você faz uma foto,
você põe na internet, para que as pessoas vejam, né, Exatamente. alguma coisa que você O está seu projeto realizado. o seu projeto que você está em desenvolvimento, seja ele qual for, né? E o músico não é diferente. Então, poxa, a gente precisa gravar um CD com isso, né? Gravar um CD com isso. E nessa época, eu já tinha aberto uma escola na própria igreja, já tinha bastante gente, estava crescendo. Os músicos que eu ensinei já estavam tocando bem, já dava para fazer alguma coisa. A gente tocava culto de quarta, sexta e domingo. Então, a igreja, tocar num louvor é uma escola. É uma escola, verdadeiramente. É mais do que uma escola, porque você tem Exatamente. que improvisar muitas coisas, de repente você está tocando a mesma coisa, você tem que correr atrás, tirar a música, então era sensacional. Aí vamos gravar um CD, só que a gente não faz isso sozinho. Mas isso, Adriano, já tinha um tempo de gente caminhando junto. Sim. Né? Tinha uma equipe. As pessoas Empenharam-se. compraram a ideia. Compraram a ideia. Então assim, não foi difícil fazer não. Porque não foi assim, vamos fazer. A gente já vinha fazendo sem a intenção de fazer. Mas como a coisa estava bem feita, a gente não pode parar aqui. Vamos gravar. Aí fizemos o CD e a gente teve até aquele coral, né? No primeiro Regozijai, né? O Regozijai. Qual foi a música que pegou mais nesse primeiro CD? Você lembra? Então, o primeiro CD tem um problema ele. Que a gente, assim, todo CD, a primeira música é a música de trabalho. Que era Regozijai-vos. Regozijai-vos, não sei. Só que a música que pegou bem essa canção foi aquela, o Senhor, mas a última, né? Jeová esteja sobre ti. E quando eu ia até nas rádios nessa época levar o trabalho, né, que a gente fazia aquele trabalho de Divulgação, né? merchandising, né? Tem que ir lá conversar, dar entrevista, dar o CD. Aí a pessoa falava assim, qual é a música de trabalho? Eu falei, é a primeira. Aí colocava as pessoas no curtinho assim. Mas quando tocava a música, aí ficava repetindo a última e a última acabou sendo a música de trabalho. Muito interessante. Em Santos tinha uma rádio que chamava Fata, que era da Assembleia de Deus, né? E esses dias eu fui até no aniversário da moça que fazia o programa da Fata. E aconteceu isso lá. Qual é a música de trabalho? Regozijai-vos, toca essa daqui. Pá, dei na mão. Virei as costas e vim embora. 2, 3 dias depois, nada de regozijai-vos, só tocava 15. O Senhor continuamente ia. E o pessoal ligava pedindo. Então, essa música acabou sendo a música que mais Impactou. E depois desse trabalho, ele teve mais quantos CDs? Então, aí depois a gente fez um CD temático, porque a igreja era muito envolvida com missões. Aí tive uma ideia de fazer... Eu já tinha músicas de missões, porque compositor é assim, né? É igual quem escreve poesia. Deve estar olhando assim, olha para esse leão aqui, um leão, uma juba, uma orelha e o olho vermelho, pronto, fez uma música. Não é? Mas ele não está pensando em fazer as pessoas cantar. Ele fez a música ali. A inspiração na hora. De repente você abre o caderno e fala, caramba, eu tenho músicas temáticas, né? Eu tenho ainda muitas músicas temáticas. Aí separei algumas, fizemos 12 com um CD só com tema missionário. Só que esse foi de estúdio também. E foi muito legal esse CD, porque a gente tinha uma empresa que chamava R3 Produções, que era a gravadora, né? E os meus outros 2 sócios, que era o Roberto e o Rogério, e a questão deles, tá certo, era comercial. Aí eles não queriam lançar esse CD. Não vamos lançar, porque a gente precisa vender mais o outro. Aí, gente, a gente tem que aproveitar a onda. A gente não tem que criar. E a onda agora é lançar um CD por ano. Senão vamos ficar para trás, né? Aí esse foi mais trabalhoso do que Regozijai para fazer. Teve mais resistência por causa da questão financeira, que não é barato, né? Sim. Porque foi estúdio, ele acabou ficando um pouco mais caro do que o ao vivo. O ao vivo foi gravado 2 dias, captou o som, foi pro estúdio, mixou, acabou. Fez alguns overdubs lá, puf, acabou. Mas esse não deu mais trabalho, levar gente, transporte, passar dias, etc. Bom, no lançamento foi muito legal. Terminou de lançar, né? Aí a gente estava lá terminou de lançar, tudo estava lá entrando no carro, aí o Rogério virou para mim e disse assim, hoje foi para calar minha boca. Eu falei, e o que foi, Rogério? Vendeu muito mais do que o Regozijai-vos. Que coisa, né? Eu não me aproximava dessas coisas, mas é fogo, né? Mas eu já estava pensando no outro CD. Que benção. No terceiro, já Aí estava foi o no terceiro. meu coração. Rapaz. E esse trabalho foi assim, até quantos CDs? Quando você, para o próximo desafio, ficou em quantos CDs? E foi em 3, né? 3. Esses 3, isso. 3. E aí parou o CD
E aí esse lance de compositor estava na veia dele já, que sempre teve. E agora ele vai ser escritor, cara. E você fez um livro de louvor que até hoje é um dos mais vendidos. Isso mesmo. Né? Em todas as livrarias do Brasil. Isso mesmo. Tem tradução também pro... Então, não tem. Mas vende fora. Ainda. O ofício do adorador. Mas vende em Europa, Portugal. Tem até você vai nas lojas americanas, tem. Tem. Você vai uma vez eu encontrei ele... Casas Bahia tem. O ofício do adorador. Tem. Fala um pouco sobre esse trabalho escritor, que aí o pastor Ricardo, que ministrava louvor, de repente agora está dando palestra, está sendo convidado para falar sobre sobre o louvor, um escritor famoso no Brasil. A gente vai ver isso no próximo bloco. Hoje eu tenho uma dica muito especial para você. Você que gosta de artesanato, você que gosta de pulseiras. Eu tenho uma dica para você. Coloridos. Olha essa maleta. Olha só quanta coisa linda para você montar a sua pulseira, para você montar a pulseira, para você presentear. Você que gosta de artesanato, você que passou o Natal e esqueceu de comprar o presente para aquela amiga que gosta de fazer pulseiras, essa é a dica para você. Coloridos. Entra lá no Instagram, Colorido Lojas, tem várias dicas lá de como montar a sua pulseira. Tem dicas das maletas também para você adquirir. Entra lá, corre lá, não perca tempo. Vai lá. Estamos entrevistando aqui o pastor Ricardo Correia, músico, compositor e escritor. Como que foi isso, pastor? Entrando agora, escrevendo um livro que é um best-seller da Igreja do Louvor, porque todo músico que eu conhecia na época, assim, o ofício do adorador. Fala um pouquinho. Eu costumo dizer que esse livro tem alma, porque ele nasceu em 98, juntamente logo depois do Regozijai-vos. Sim. E eu estava na sala assim, falei assim, vou escrever um livro. Aí minha esposa, duvido. Falei, pera um pouquinho. Bom, e ele saiu. E graças a Deus, ele está, acho que na quarta, ele estava numa editora e agora já está na terceira edição na editora Ágape, que é a editora dessa nova etapa. Esse livro já tem 20 e tantos anos, né? Sim. Pastor, aproveitando que o senhor escreveu um livro e que eu indico para todo mundo aí que quer ser músico, né? A gente sabe que na igreja, o alvo de muitos jovens que chegam na igreja é o altar do louvor, né? Mas há uma diferença entre você ser um músico e você querer aparecer. O que o senhor hoje daria de conselho? O primeiro conselho é leia o livro. Mas o que o senhor daria hoje de conselho para quem está assistindo o programa Juventude, que quer estar no louvor da igreja? A Bíblia fala, né? Você quer algo bom e você deve desejar isso mesmo. A gente não pode jogar uma carga em cima do músico, assim, aquela questão do você está sendo muito rebelde, porque assim, a música, quem é rebelde tem mais a ver com a personalidade da pessoa, e isso a gente tem que usar como vantagem. Então, ou seja, você tem que educar o músico. Então, você que é jovem, você precisa se deixar ensinar, porque senão você vai começar um trabalho e você não vai chegar onde você quer e você vai destruir tudo aquilo que você nem começou a construir. Por isso é importante para o músico que tem esse coração de querer fazer essa vontade, né? Tem essa questão, eu sou muito genioso, eu quero fazer, eu quero já chegar lá. Se permita ser ensinado. Então, a gente tem que ter um coração ensinável. Se a gente não tiver um coração ensinável, não for colocado no caminho, a gente não vai conseguir desenvolver o nosso potencial, porque a nossa própria vontade de querer fazer tudo rápido vai destruir o nosso futuro, né? Eu me deixei ensinar, é uma coisa que eu observava os outros músicos. A disciplina é fundamental. A disciplina é fundamental. Eu acho que o relacionamento, se submeter, é importante, porque se você não está disposto a renunciar, a submeter, você não pode estar andando com pessoas. E Ministério de Louvor não é você tocando, mas é a igreja sendo chamada à adoração. Então, quando você vai para lá chamando as pessoas, eu vou levar as pessoas para a adoração, já é um problema. Porque certo. O Ministério de Louvor é diferente de banda. O Ministério de Louvor é a igreja chamada à adoração. Não tem nada a ver com músico.
Sim, é um ministério específico. A igreja chamada. A igreja, sim. Não é outra. Então, eu aconselho esse livro aqui, ó. Vamos falar um pouquinho desse livro aqui? Manual do Ministério de Louvor. Né? Está aqui esse livro maravilhoso. Fala um pouquinho desse livro. Esse livro aqui é um livro também muito interessante. Esse aqui também já é a edição revista e atualizada da editora Ágape. Você pode comprar na Amazon ou na Ágape mesmo. Ele é um manual para vocalistas, ministros. Então ele tem do A ao Z. Ele tem ele tem ensaio, como você chamar as pessoas para o ministério de louvor, como ministrar louvor, uma coisa que as pessoas não sabem ministrar louvor, elas ministram louvor assistindo o DVD, acho que estão aprendendo, esquece todo o princípio da transcendência, aquilo que a palavra nos ensina, a questão até da devocional, né? Que música às vezes não tem nem devocional, então você precisa desse livro. Você precisa desse livro. Esse eu não tenho, Oficina do Violador. Então, esse aqui é assim. Muito obrigado, pastor. Tem um livro aqui abençoado. Olha só, pastora. E quantos livros, então, escritos, pastor, até hoje? Olha, dessa área de louvor, da área de louvor, acho que eu tenho 7 ou 8. 7 ou 8 livros escritos. Acho que é 7 livros. E aí depois você coloca dentro do seu projeto a sua esposa, que até então era o pastor Ricardo. E aí tem uma parceria que eu acho isso fundamental, né, pastora? Entrar com a esposa, pastora Deise, e aí começa a escrever os livros. Conta um pouquinho. Então, paralelo a toda a que eu estou fazendo, gravando CD, a Deise está sempre do lado, né? E a gente com a igreja acaba aqui aconselhando, atendendo pessoas, lidando com pessoas. E lidar com pessoas é uma escola. É uma escola. Sim. Então a gente colocou toda essa essa vida com casais, com pessoas e casando pessoas e ajudando problemas, a gente colocou no nosso ministério com casais, né? Então todo o casamento de vocês é um ministério. Então o casamento é um ministério. Então não é questão de casamento perfeito, porque não existe, assim como família perfeita não existe. Certo. Mas aquilo que você tem de bom passa. E a gente escreveu a 4 mãos esse livro aqui, Uma Cama Desarrumada, um Casal Feliz, pela editora Ágape também. Que esse livro show, cara. Revertendo o ciclo destrutivo da apatia sexual, que é uma coisa que tem destruído casamentos. Essa questão da sexualidade do casal, né? Então, um casal, a gente escreveu a quatro mãos, porque eu gosto assim. Que show. Não tenho nada contra só o pastor que ministra casais, mas eu entendo assim, que a mulher tem uma palavra que só a mulher entende. Sim. Né? Assim como o homem tem uma palavra que o homem entende. E aí depois começou a dar essas palestras, Deus começou a abrir essa porta. De repente você estava ministrando louvor, falando sobre música, sobre banda. Aí de repente, pastor Ricardo e pastora Deise lançaram outro projeto. Como que foi conciliar, e hoje está dando para conciliar os dois projetos, ou seja, tanto trabalhar na área do louvor, que é a sua área, compor ainda, eu acho que tem gente que pede composição para você, sim, e agora também ajudando casais, que na pandemia muitos casamentos aí se desfizeram, houve brigas, e aí você vai para a internet também. Como que é isso, cara? Então, dá para conciliar sim, porque através da experiência a gente começa a focar mais naquilo que dá resultado. A gente está até comentando aqui antes. É verdade, é verdade. Você começa um projeto, acha que vai fazer 1000 coisas, mas quando você olha, você fala, só dá para fazer uma coisa. Bem feito. Então, E esse foi o último trabalho? Então, esse aqui é o último, só que a gente está lançando agora, esse mês, devocionais para casais. Que legal. Que é princípios e propósitos show, para uma vida 2. São 365 devocionais também lançados pela editora Ágape. Aí eu vou O que eu tenho é aquele chocolate... Agenda Sex Chocolate. Esse daí eu tenho. Esse é top que você ministrou. Esse aqui eu ainda não tenho, mas o agenda... É seu, pastor! E pastora, para os dois! Pastora, eu vou falar uma coisa para você. A gente compra um livro pela capa. Eu já amei essa capa aqui. E eu tenho certeza que eu vou gostar muito da leitura, porque a capa eu já achei linda, chama bastante atenção, principalmente das mulheres. A editora Ágape arrasa nas artes, sensacional eles. Que lindo. Pastor, quem quiser adquirir então o seu trabalho, quem quiser chamar o pastor para fazer palestra, a pastora Deise,
Deixa o seu contato E pra o gente. programa que vocês têm também, né? Fala um pouquinho Então, disso. a gente tem a nossa rede social, que é o Facebook, é Casais Ricardo Deise. Casais Ricardo Deise. Então, você procura lá, a gente tem lives, tem cursos, tem bastante coisas. E a gente tem também no Instagram, Casais Ricardo Deise, também para, se você tem um Instagram. E o meu Ministério Pessoal de Música é Ricardo Correia, lá tanto no Facebook quanto no Instagram. É fácil achar. E os livros você pode adquirir na Amazon, você pode adquirir... Show. Você só vai lá, dá um Google, põe o nome, põe Ricardo Vamos lá, Correia, eu quero põe ver. o nome do livro, aparece. Nós vamos colocar no Instagram também do programa, para você ver lá também. Se você esqueceu, não lembro o nome. Nós vamos colocar lá para você uma fotinho, para você poder procurar na Amazon, nas editoras e comprar. Fácil. Pastor Ricardo, fico muito feliz de você ver. Estamos chegando Pena que o no final. programa é pouco, né, Cara, pastor? tá acabando. Tinha muita Olha, coisa para muito falar feliz. ainda. Quero dizer uma coisa para você, pastora. O pastor Ricardo influenciou muito a minha juventude na área da música. E hoje, que eu tenho um pouco de música, eu devo a você. Obrigado. Cara, você me ensinou demais, você me inspirou. Então eu agradeço, porque eu me apaixonei pelo Adriano músico. Então... Músico não, adorador. E a música. Irmão, Ricardo, você nasceu para vencer. Amém. Vocês Cara, também. Muito Nasceram pra obrigado. vencer. Que Deus abençoe. Fique na paz. Obrigado. Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver um momento